E aí, turma do canal PC, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas, explicar como que é, dar alguns exemplos de como que funciona esse esquema de logotipo com espaço negativo. Bom, eu vou até deixar passando alguns exemplos aqui de alguma lateral da tela, para você ir pegando referências, pegando inspirações para criar o seu próprio. Porque no começo de tudo ele demanda muita criatividade, antes mesmo de a gente abrir o Photoshop. Eu aconselho que você pegue, sempre que for criar algo desse estilo, pegue seu nome, o nome da empresa, da marca, enfim. Veja qual que é o público-alvo dela, quais são os elementos que aquele público possa utilizar, que sejam objetos comuns dentro daquela área e que você possa inserir de alguma maneira brincando com o nome dessa marca. Você pode estar vendo, todos os exemplos são exatamente dessa forma que acontecem, né? Que são criados. E eles são criados assim sempre em preto e branco, que é a melhor maneira da gente poder observar esse contraste total, porque não há um contraste melhor que o preto e o branco, né? E após isso, daí sim você vai pensar na colorização. Só que como ele tem um espaço negativo, ele é vazado, digamos assim, ele se adapta bem com qualquer cor. Esse é um dos principais também benefícios desse logotipo, além, é claro, de instigar aí a imaginação de todas as pessoas que estiverem vendo e descobrirem qual é o macetezinho, a mágica que tem por detrás daquela mensagem que o seu logotipo quer passar. Além do que também fica bem personalizado, bem exclusivo, né? Então, se você quiser ver com mais calma todos esses logos que foram passando aqui embaixo da nossa tela, eu aconselho você a acessar o blog Photoshop para Iniciantes. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição, que você vai abrir uma galeria e verá aí com toda a calma do mundo cada um deles para você pegar e se inspirar para a criação do seu próprio, beleza? Então agora vamos para o Photoshop, que eu quero te mostrar algumas dicas e técnicas que depois que você colocar no papel, pegar suas ideias para criar o seu próprio logotipo, como que você pode colocar e jogar tudo isso na prática com o programa. Então, vindo aqui para a tela do meu computador, vamos criar um novo documento, clica em criar e podemos colocar aqui uma tela Full HD mesmo, 1920 por 1080 pixels de altura, resolução 72, ou você pode colocar também 300 de resolução, caso você queira, já que ele fique uma resolução grandona para arquivos de impressão e tal. Mas como a gente vai fazer tudo com formas e textos, ficará vetorizado mesmo criando no Photoshop. Pode colocar aqui também cores RGB ou CMYK, caso você queira já pensar lá futuramente para impressão, mas isso daqui você pode converter depois. Como a gente vai criar em preto e branco também, não terá muitos segredos nessa primeira etapa. Depois você fará a colorização. Essa daqui é uma das últimas etapas. Então, clicando aqui em criar, eu vou exemplificar alguns desses logos que foram passando aqui na introdução, como por exemplo aquele de limpeza que eu curti bastante, que é como se fosse a palavra escrita e passasse um rodo limpando alguma parte dessa palavra. Você pode colocar aqui o nome da empresa, o nome da pessoa, enfim, colocar aqui a palavra limpo mesmo, mas pode ser qualquer outra coisa. Funciona normal. Eu estou utilizando aqui a fonte Montserrat, peguei a ferramenta texto, cliquei e estou digitando. Ela tem uma família de fontes enorme, ó, inclusive fontes bem grossas, como a Black, por exemplo, a Extra Bold, que são fontes indicadas para esse esquema aqui de logotipo negativo. Por quê? Porque a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo de extra, além, como por exemplo vai ser o rodo passando limpando, né? Então dei um Ctrl T, Alt, aumentei proporcionalmente aqui o tamanho do texto e agora a gente vai começar a criação. Por exemplo, aqui eu vou criar um rodo, estivesse passando e limpando, então vou criar esse rodo com as ferramentas aqui de retângulo arredondado. Vou deixar aqui um raio de 15 mesmo, vou criar uma nova camada e em 3 camadinhas já crio esse rodo. Por exemplo, pode ser assim, nessa espessura aqui mesmo. Eu não quero que ele tenha ângulo em toda a parte, apenas na parte de baixo. Então aqui nas propriedades, dessa forma, eu vou desabilitar aqui a vinculação de todos os cantos e deixar zerado na parte de cima. Ó. E na parte de baixo aqui eu deixo os 15 de rotação mesmo aqui de ângulo, né? Ctrl T, só vou deixar um pouquinho mais fino essa parte aqui. Beleza. Com o mesmo retângulo arredondado, eu vou criar uma nova camada aqui e vou fazer apenas aquela parte que é a junção ali do cabo e da parte da frente do rodo. Acho que aqui fica maneiro, ó, deixar centralizado. E uma nova camada, criando o cabo. Veja como foi rapidinho para criar esse rodo. Beleza? 3 camadas bem simples. E eu vou fazer também agora com a ferramenta retângulo apenas
a parte onde será apagada, limpada ali do nome. Inclusive a gente pode fazer em duas versões esse logo, já te mostro. Ó, fazer algo maior assim, para pegar bem certinho. Beleza, essa terceira camada aqui. Agora pegando todas as camadas, clica na primeira, pressiona Shift, clica na última, Ctrl T. Vou rotacionar pressionando Shift para ele girar em graus exatos. Ó. Ih, rotacionou apenas a de cima, não sei, bugou o Photoshop aqui porque eu estava com todas as camadas selecionadas. Mas a gente já rotaciona a outra também. Eu vou posicionar mais ou menos em algum lugar aqui, ó, por exemplo. Confirmar na barra de propriedades. Sim. Eu vou pegar as outras camadas aqui, jogar dentro de uma pasta correspondentes à criação do rodo, ó. Ctrl G. Estão todas dentro de uma pasta. Agora sim, Ctrl T. E rotacionar pressionando Shift, ó, para dar 30 graus. Beleza. É isso que eu queria. Então eu vou colocar bem aqui no final, ó, onde estava terminando a letra O. Confirmar na barra de propriedades. Show. E vou colocar agora uma máscara de camada. A gente sempre vai trabalhar com máscara de camada na palavra, aqui no texto ou imagem que você queira fazer o espaço negativo. Então coloca uma máscara de camada. E para a gente se basear, pegar como referência essas linhas aqui e colocar, mesclar, né, esconder essa parte na máscara de camada, a gente pode pressionar Ctrl e clica na miniatura de camada desse retângulo aqui para ele fazer apenas a seleção. E é apenas a seleção que a gente quer desse retângulo. Você pode vir agora, por exemplo, com a ferramenta lata de tinta, clica com o botão direito do mouse aqui na ferramenta degradê, seleciona a segunda, com a cor preta mesmo selecionada, você vem e clica para esconder parte desse texto. Ctrl D para tirar a seleção. Se eu tirar a visibilidade, você já vê que a gente tem esse efeito negativo aplicado. Alisson, não era exatamente essa posição que eu queria fazer, tem como mudar agora, depois de fazer todos esses espaços? Tem como sim. Tira desvincula, né? Tira a vinculação da máscara de camada com a camada. E agora, selecionando a máscara de camada, você pode mexer de maneira individual, caso você queira posicionar num outro lugar. Ó. Mas eu acho que aqui estava bom, né? Até dá pra gente deixar aqui. E ó, já fica um negócio negativo bem legal, né? Bem interessante. Que você consegue ler, que é a palavra limpo, um rodo aqui, fica algo bem legal. Para esse caso aqui. Então é isso que eu quero que você imagine. Faça um exercício aí antes de criar no Photoshop. Que basicamente você vai usar esses elementos, textos, formas para criar algum íconezinho e a máscara de camada para mesclar tudo isso. E aqui esse limpo, apenas estava visualizando que tinha exemplos diferentes, porque parece que está apagando também, mas se quisesse podia fazer dessa forma aqui, ó. Deixar voltar o retângulo aqui, por exemplo, pegar ele aqui e vou trazer para cima do texto, porque eu vou jogar dentro de uma máscara de corte. Clica com o botão direito do mouse e criar máscara de corte. E eu vou desabilitar a máscara de camada. Criando a máscara de corte, ele vai ficar inserido apenas dentro desse texto. E se eu pintar agora o retângulo de uma cor azul, por exemplo, que é a cor de um vidro, né? A gente tem aquele aspecto de que o rodo estivesse passando e limpando também. Fica um logotipo também bem interessante, né? Dessa forma aqui, ou colocando, ativando a máscara de camada. Dessa forma aqui também fica interessante. Aqui nesse primeiro exemplo, turma, até eu esqueci de gravar o efeitozinho, como se fosse um brilho de limpeza aqui, que também dá para fazer. Então, estou colocando aqui na sequência do vídeo, você pode ver que a gente já criou tudo aqui, mas bora lá. Como que eu fiz esse efeitozinho de brilho? Pode ser com a ferramenta caneta, que também é uma outra excelente opção, além das ferramentas de formas aqui para criar efeitos, detalhes e outras formas, né, que podem complementar o seu logotipo. Aqui eu criei meio que um triângulo, bem simples assim mesmo, ó. Cliquei lá em cima, aqui embaixo, pressionando Shift e fechou. Só pintei ele de preto aqui. Ctrl J para duplicar, Ctrl T, clica com o botão direito do mouse e viro verticalmente para ele criar aqui um ponto para baixo. Beleza? E agora pegando as duas camadas, vou dar um Ctrl J para duplicar, Ctrl T para aparecer os nós de redimensionamento, clico com o botão direito do mouse e viro 90 graus no sentido horário para ele formar aqui ó, uma estrelinha aqui, ó, de limpeza. Fica bem bacana, né? Pegar então todas as camadas aqui, jogar dentro de uma pasta para ficar mais organizado, não ficar aquela bagunça. Então, clica na primeira, na última aqui, das 4 que a gente criou agora, Ctrl G para jogar dentro de uma pasta, renomeia se for o caso e trazer aqui para baixo, ó, pressionando o Alt, Ctrl T e Alt para diminuir. Posso colocar aqui por cima, ó. Mais um Ctrl J para deixar menorzinho. Mais um Ctrl J.
e coloco aqui embaixo. Fica bacana, um detalhezinho a mais, né, caso se queira colocar aí também. Tudo isso aqui é questão de perspectiva, de visualizar como que ficaria melhor o logotipo e colocar na prática. Com as ferramentas de forma e caneta, você consegue fazer aí o que você quiser. E você vê o posicionamento também das estrelinhas, como ficar melhor. E show de bola. Vamos criar mais alguns exemplos para a gente ir praticando? Então vamos lá para o segundo exemplo. Ctrl N, vou criar do mesmo tamanho que a gente criou o primeiro arquivo. Beleza, vamos lá. Passo 2. Exemplo 2. Outro logo daquela listagem que eu curti bastante foi tipo a palavra shop e como se fosse uma sacola de compras ali dentro do primeiro O do shop. Na verdade só tem um O, né? Dentro da letra O que tem ali o shop. Pode, por exemplo, alguma loja de roupas e tal que tem a palavra shop, fica interessante colocar também. Vamos ver, por exemplo, vou clicar e digitar, vou até utilizar a mesma Montserrat aqui, que nesse exemplo também acho que vai ser bem interessante. Vou colocar aqui ó, shopping, por exemplo. Confirmar na barra de propriedades ou qualquer outro nome de loja que tenha a letra O no meio também fica bacana colocar. Então Ctrl T Alt, aumentando proporcionalmente, só não quero o itálico agora, vou deixar em black normal. Só vou trazer aqui nas propriedades da fonte um pouquinho menos de espaçamento entre elas. Vamos ver, deixar um pouquinho mais junto. Aqui ó, menos 30 já está bacana. E vamos utilizar essa letra aqui para a gente fazer uma sacola. Aqui vai ser mais fácil ainda, porque a gente nem vai precisar criar nenhum ícone extra. A gente pode pegar apenas a ferramenta retângulo, criar uma nova camada e eu vou criar aqui exatamente onde que eu quero essa sacola. Posso até pegar a régua lá no Ctrl R para eu colocar linhas guias e me basear melhor aonde que eu quero puxar cada uma delas. Ó, vou pegar baseando aqui na altura do H e ele vai terminar que seja um pouquinho para cá do H, a gente vê ó, mais ou menos um espaçamento legal, que eu posso fazer a mesma coisa aqui no P, deixar o mesmo espaçamento aqui, ó. Beleza, eu sei que nesse quadrado então eu vou criar o retângulo para formar como se fosse uma sacola de compras. Então pegando aqui a ferramenta retângulo, cor, posso deixar qualquer cor aqui, tanto faz, e vou vir e vou criar esse retângulo aqui nessa parte interna, baseando-se aqui nas minhas linhas guias, beleza? Agora também eu vou colocar, ó, lembra de colocar a máscara de camada na palavra onde você vai ocultar alguma parte. Então colocando uma máscara de camada aqui, pressionei Ctrl e vou clicar na miniatura da camada do retângulo para fazer apenas a seleção. E agora na máscara de camada do texto lá embaixo, a gente pega a ferramenta lápis de tinta com a cor preta, clica para pintar toda essa região de preto e esconder essa parte. Ctrl D para tirar a seleção, porque quando a gente tirar a visibilidade do retângulo aqui de cima, a gente já tem formado uma sacola ó, num espaço negativo. Eu vou vir aqui em visualizar, apagar guias para eliminar essas réguas. Veja ó, que bacana, a gente já tem também uma palavra shopping vinculado a um elemento muito característico de uma loja de roupas, por exemplo, a sacola de compras, né? E que eu falei que você pode modificar a cor futuramente, colocar outra cor de fundo, vou criar, por exemplo, uma nova camada, arrastar para debaixo, pegar o pincel, a lata de tinta com a cor preta, clicar aqui. Se eu venho aqui em shopping, ó, posso dar 2 cliques aqui ao lado para abrir a janela de estilos de camada, vem sobreposição de cor e aqui eu posso pintar, ó, posso deixar branco, que ele já fica bem interessante. Sempre o elemento vazado vai ficar muito legal em qualquer cor. Se eu colocar alguma outra cor aqui também ficará maneiro, ó. Igualmente aqui, como a gente fez aquele exemplo, que também poderia ser azul aqui a parte, o texto e o rodo também, caso você queira, poderia pintar da mesma maneira, individualmente. Vamos para mais um exemplo que eu achei bacana, modificando ali o S também, criando como se fosse um cabide e fica maneiro pra caramba. Ele cria um espaço da hora também. Ctrl N, vou colocar aqui. Esse daqui nem é muito um espaço negativo, um logotipo com espaço negativo, mas funciona também. Você pode falar, que eu estava falando de pegar elementos que façam parte daquele cenário, aquele ambiente, daquele mundo, aquele nicho e mesclar com o nome. Vou criar no mesmo tamanho aqui também. Colocar como se, por exemplo, um nome aqui de uma moça que tivesse o nome da loja, por exemplo, Vanusa, que tinha a letra S no meio. Criar tudo em maiúsculo aqui, ó. Só a parte do S que eu não vou deixar, então vou digitar apenas Vanu, depois eu crio o A. Então Ctrl T, Alt, aumentando proporcionalmente aqui o tamanho do texto. Confirmar, vou colocar uma outra fonte que fique mais fina e lembre um cabide aqui.
como por exemplo essa Modern Suns, vai ficar legal. E aqui ó, já está no Ctrl R que apareceram as réguas, eu vou clicar e arrastar bem aqui no final, no começo e no final da altura das letras, para que eu possa criar esse cabide e fique bacana. Com a ferramenta caneta, além das ferramentas aqui de forma, né, de retângulo, elipse, polígono, linha, formas personalizadas, outra coisa também você pode utilizar nas formas personalizadas, né? Mas eu vou pegar aqui a ferramenta caneta, que também criará de maneira vetorizada qualquer coisa aqui no seu Photoshop. E aqui você pode, à mão livre, ir praticando com a ferramenta caneta. Se você não tem muita habilidade com ela, tem algumas aulas específicas sobre ela aqui no canal PSI. Super recomendo você acompanhar. Aqui eu vou simular mais ou menos como se fosse criação de um cabide. Claro, não tá legal aqui porque tá com cor de preenchimento. Eu vou tirar e vou deixar apenas no traçado, ó. Ó, já ficou maneira. Poucas correções a gente já consegue um cabide bem interessante aqui, simulando a letra S aqui, né? Então, vou pegar aqui a ferramenta caneta, clicar e fazer algumas correções básicas aqui. Ah, Alisson, nossa, mas você criou tão rapidinho aqui. É meio que a prática mesmo. A ferramenta caneta, ela tem algumas peculiaridades que você pegará apenas praticando. Então por isso que eu recomendei esse vídeo. Vou até deixar no card aqui em cima do vídeo, vai aparecer um izinho com a aula recomendada para você dominar a ferramenta caneta. Muito útil para qualquer edição. Aí, turma, para o exemplo rápido, acho que não ficou 100%, mas já serve, né? Já deu para entender a ideia aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais para cima aqui. Tá bem semelhante a um cabide aqui. O que eu posso fazer? Aumentar um pouco o espaçamento. Você veja que eu peguei uma fonte que parecia também com o ícone que eu estava criando aqui. Isso daqui é muito importante também, a escolha da fonte para que haja ali uma conversa entre elas, né? E o logotipo fique harmônico. Aqui eu vou deixar um 12 mais ou menos para ver. Ó, tá com uma espessura legal, até um pouquinho mais, um 13 aqui, um pouquinho. Ficou bacana. Ctrl T, só vou diminuir para ele bater ali em cima daquela linha que eu estava delimitando nosso texto. E agora eu posso pegar até a fonte aqui de baixo, dar um Ctrl J para terminar, levar aqui para o canto, colocando apenas a letra A. 2 cliques aqui no texto e digitando a letra A. Ó, ficou bacana aqui também. Mais um logotipo maneiro. Um logotipo bem pensado, assim, equivale muito mais a cheio de efeitos e tal, assim, que a pessoa também nem consiga interpretar direito. Isso daqui se consegue aplicar meio que em qualquer lugar também, por isso que é bacana. Eu ainda não estou muito satisfeito, vou tentar corrigir um pouquinho esse cabide aqui. Acho que ele tinha que ser um pouquinho mais largo, né? Aí, agora tá com mais cara de cabide, né? Ficou bacana também. Vamos para mais um quarto exemplo aqui. Aqui eu quero me colocar para geral, ó. Para ter uma ideia que você pode ocultar, às vezes, alguma letra dentro do seu logotipo também, dentro do espaço negativo. Então, Ctrl N, criando um novo documento. Aqui eu recomendo você colocar fontes que sejam mais próximas, mais retinhas. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu baixei lá do site da fonte, que é essa daqui, ó. A Brick Shippers e a Old to Gaming, beleza? Essas duas também bem bacanas, vou deixar aqui o link para você baixar. Instala no seu Photoshop, é bem simples. Eu vou até abrir a pasta onde que estava aqui, ó, ideias, logotipo. Ah, não tenho mais aqui o arquivo, eu já instalei. Mas enfim, é um arquivo RAR, vai abrir, você só clica o botão direito do mouse e clica em instalar fontes. É bem facinho. Vou clicar e digitar, por exemplo, a palavra Photoshop. E eu vou ocultar, por exemplo, o S de maneira negativa. Então vou digitar aqui Poto, confirmar na barra de propriedades, Ctrl T, Alt, aumentar proporcionalmente. Vou escolher essas fontes que eu mencionei agora há pouco, selecionando lá em cima então. Ó, e aqui até o espaçamento entre letras pode ser menor também, deixar mais próximo. Diminuir também, né? Tá muito grande. Dá um Ctrl J para duplicar.
2 cliques e vou terminar de digitar. Como eu falei, a gente vai ocultar o S, então digitar apenas o hop. Aí, ó, e vou deixar o espaço do S aqui. Então aqui a gente vai criar de uma maneira negativa, ó, uma letra, que é o S. Então, criando uma nova camada, e aqui apenas utilizando também a ferramenta de retângulo, eu vejo mais ou menos onde que eu poderia acrescentar as partes que seriam vazadas no S, como por exemplo essa parte daqui. Até vou dar um Ctrl T, aumentar um pouquinho pressionando Shift para ficar mais gordinho, ó, que é mais gordinho a parte do vazado, né, das fontes. Confirmar, só que claro, aqui eu vou deixar já preto, né? Ó, dá um Ctrl J e vou levar lá em cima para formar o nosso S. Ó que maneiro. Também você pode fazer isso em qualquer ícone, logotipo que você vai fazer, caso você queira destacar ou esconder, né, alguma letra da sua marca. Você pode fazer isso tanto em letra caixa alta quanto em letra minúscula. Só toma cuidado, por exemplo, se eu fosse ocultar a letra O aqui, talvez não ficaria tão interessante, porque a letra T, ela não forma uma parede, meio que um bloqueio, uma delimitação, e esse vazado ficaria muito grande se eu colocasse apenas essa parte aqui da letra O, entende? Então toma cuidado também para ver exatamente qual letra que você precisa fazer esse espaço negativo, para ver se fica bonito e fica bacana, se funcionará para o seu exemplo aí, para a sua necessidade. Então aí foram alguns exemplos. Você também pode pegar uma imagem já pronta, algum vetor, e colocar também um texto em cima dela ou a imagem em cima do texto, como foi o caso que a gente viu ali desse ícone que está aparecendo agora na tela, do cachorro, do gato. Ou até a gente fez um exemplo bem parecido também com o Cristiano Ronaldo, dentro do logotipo vazado ali, por exemplo, daquele apresentação na Juventus, que foi um dos últimos vídeos mais recentes que a gente postou aqui no canal PSI. Também você pode pegar uma imagem, recortar a imagem mesmo, colocar por cima e formar esse vazado com a máscara de camada, exatamente com esse mesmo passo a passo que a gente fez aqui nesses exemplos. Beleza? E aí, turma, curtiram o vídeo com o logotipo negativo? Fica muito bacana. O maior exercício, a maior dificuldade é a gente criar algo totalmente do zero, né? Mas eu recomendo que você pegue um rascunho, um papel, uma caneta, comece a rabiscar, depois se passe para o Photoshop, porque daí o serviço é bem menor. Legal? Se você curtiu esse vídeo, inscreva-se no canal, que tem muito conteúdo de Photoshop e tem muita coisa por vir durante esse ano aqui também. Também lá na loja Photoshop nós temos cursos completaços do absoluto passo zero, caso você não domine o Photoshop, para a gente criar o que você quiser, o que você precisar, seja de maneira profissional, como hobby, para alavancar também a qualidade dos seus trabalhos na faculdade, no colégio, enfim. Photoshop é muito útil para muita coisa na nossa vida. Muito obrigado pela sua atenção, que falou foi o Alisson, te espero nas próximas aulas aqui do canal PSI e também nas aulas lá dos cursos da loja Photoshop. Valeu, até mais!